Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, boa noite a quem tá nos acompanhando no YouTube, boa noite a quem tá nos acompanhando no Facebook, boa noite, meu amigo Thiago. Hoje não teve jogo da Copa do Mundo de Clubes, né, que é o assunto do momento no futebol, mas temos muitas especulações nos bastidores do futebol cearense. Quem é o primeiro, minha amiga Ruth? Diga lá. Adam Barreiro. Isso, exatamente. Atacante paraguaio. Esse jogador que a gente inclusive trouxe a informação ontem, que é uma negociação. É um jogador que o Fortaleza tem interesse, jogador que pertence ao River Plate, né, que retornou ao River Plate agora no meio do ano e que estava emprestado ao Al Rayyan do Catar. Jogador que o Fortaleza tem interesse e é uma negociação que está muito próximo de ter um final feliz para o time do Fortaleza e para o Adam Barreiro, claro, tendo em vista principalmente que ele não será utilizado pelo técnico Marcelo Galhardo, né, quando retornar ao time do River Plate. Tanto é que ele, inclusive, nem sequer foi levado para a disputa do Super Mundial. Mas ele não tava no Al Rayyan, mas ele poderia ser levado porque a FIFA abriu aí uma exceção para reforços para os times que estão disputando a Copa do Mundo de Clubes, né? Tanto é que o Chelsea, por exemplo, ele contratou recentemente o João Pedro, né, atacante brasileiro, junto ao Brighton, e ele já está à disposição para a partida contra o Palmeiras. Então, mas o Adam Barreiro não estava sendo aproveitado pelo Marcelo Galhardo e ele deve acertar com Fortaleza. Ontem eu trouxe a informação, mas eu disse que ainda os valores não tinham sido revelados, né, dessa negociação. Hoje os valores foram revelados. O Fortaleza fez uma proposta de 19 milhões de reais pelos 70% dos direitos econômicos do Adam Barreiro, né? Essa negociação ela deve avançar e ele deve sim pintar aí como novo camisa 9 do Fortaleza, deve disputar posição com o atacante argentino Juan Martín Lucero e com o atacante Daverson, né, brasileiro. Os dois que não vivem um bom momento, principalmente nesse começo de temporada pelo time do Fortaleza. O Fortaleza como um todo não vive um bom momento na temporada, mas ele deve chegar aí como uma peça a mais, uma opção a mais para o técnico Juan Pablo Vojvoda, né, para que o Fortaleza consiga aí uma recuperação o mais rápido possível, porque de fato a temporada não tem sido nada daquilo que o torcedor esperava, que o Marcelo Paes esperava, e o Fortaleza precisa rapidamente se recuperar, porque essa história de futebol brasileiro, né? Fortaleza tem time para estar na Série A, tem time para estar brigando por competições internacionais, mas a gente já viu casos de times também que tinham condições de brigar por competições internacionais, né? De times que foram campeões nacionais e que acabaram sendo rebaixados na mesma temporada. Então, não quer dizer absolutamente nada, né? E aí é claro que eu posso aqui, né, relembrar o caso mais recente, por exemplo, do Cruzeiro, que foi rebaixado para a Série B e tinha sido campeão da Copa do Brasil, né, um ano antes, o mesmo elenco, e acabou rebaixado com nomes como Thiago Neves, Robinho, jogadores que eram jogadores caríssimos, era um elenco caríssimo do time do Cruzeiro, e acabou caindo para a segunda divisão e ainda passou mais 3 anos lá na Série B. Então, essa história de não ter elenco, mas futebol brasileiro é muito cruel para quem não abre o olho a tempo. Com toda certeza, Vitor. Eu acho que isso desperta até um pouquinho a paixão, aquele negócio ali. Você nunca tem o melhor o tempo todo, né? Às vezes numa competição o time vai muito bem, mas em outra competição que tá ocorrendo ali basicamente no mesmo tempo vai mal. Exatamente. É muito diferente do futebol europeu, né? Porque o futebol europeu, por exemplo, a gente sabe que tem os favoritos. Embora nos últimos anos, principalmente aí na Premier League, que é a principal competição de clubes, campeonato, liga, né? A principal liga do mundo, né? A liga mais forte do mundo, que é a da Inglaterra, né? Temos aí Manchester United, por exemplo, beirando a zona de rebaixamento, terminou a temporada beirando a zona de rebaixamento, embora o risco de rebaixamento tivesse passado longe, porque a diferença para o primeiro colocado da zona foi muito grande, mas normalmente o Big Six
né, da Premier League são sempre os mesmos, porque são equipes que têm investimento de SAF, né, investimento de empresas, tem donos e que investem mais do que os demais clubes. Embora os demais clubes também consigam competir e às vezes até surpreender, como foi o caso do Leicester na temporada de 2014-2015, né? Mas, voltando aqui pro nosso futebol, né? O Fortaleza tá aí. Vamos falar sobre o Ceará também? Bora falar sobre o Ceará, né? O Ceará também tá no mercado da bola, né? A gente não trouxe nenhuma novidade do Ceará porque não tinha nenhuma novidade do Ceará, mas o Ceará tá atrás de 3 posições. Essa informação foi dada pelo presidente João Paulo Silva, né, ao Diário do Nordeste, e ele revelou que o Ceará está atrás de 3 posições, não revelou quais posições eram, mas ele afirmou que já, inclusive, tem um jogador que já está bem avançado nas negociações, e a ideia do Ceará e do João Paulo é trazer esses 3 atletas antes da abertura da janela de transferências, que é dia 10 de julho, né? Para quê? Para que no dia 10 de julho eles já estejam à disposição do técnico Léo Condé para o período de treinamentos, né? Tendo em vista principalmente que o Ceará estreia no dia 9, né? Retoma a temporada no dia 9 diante do Sport pela Copa do Nordeste. Mas ele quer esses reforços até o dia 10. O Ceará está aí em busca dessas 3 posições e, paralelo a isso, também está trabalhando aí com as renovações. Isso porque o Ceará tem 10 jogadores que têm contratos perto do fim. Entre eles, 4 são titulares. O Fernando Miguel, o Lucas Mugni, né? O Lourenço e o Ailon. O Ailon não é titular absoluto, mas tem aparecido ali como aquele 12º jogador, assim como o Lourenço também, que não tem sido titular absoluto, mas também é uma peça importante do técnico Léo Condé. Já o Fernando Miguel e o Lucas Mugni são titulares absolutos do time do Ceará, e esses 4 devem renovar contrato com o Ceará, pelo menos aí por mais um ano. Porém, nós temos também outros nomes, como Ramon Menezes, Gabriel Lacerda, João Vitor, Bruno Tubarão, Recalde e Luiz Otávio. Desses casos, o Recalde já está encaminhando a sua saída, o Luiz Otávio é ídolo do clube, deve renovar, os demais devem procurar outros clubes, principalmente porque eles já podem assinar um pré-contrato por conta aí por conta desses 6 meses, né? Os jogadores têm 6 meses antes do fim do contrato para conseguir assinar um pré-contrato com outro clube. Esses jogadores, eles não devem renovar com o time do Ceará. Com toda certeza, Vitor. É isto? É isto. Muito obrigada pela sua participação, Vitinho. Um abraço para você e até amanhã. Até amanhã.